Esse é o nosso foco. Esse é o nosso foco, a tua vida espiritual. O foco que Deus ele tem sobre as nossas vidas é restaurar as nossas vidas e fazer com que o nosso espírito seja fortalecido, a nossa vida espiritual ela seja fortalecida. Então nós precisamos entender que estamos nesta guerra e o diabo vai fazer de tudo para te paralisar nesta guerra. O objetivo do diabo é te paralisar, para que você deixe de ser um soldado ativo na obra de Deus, para Deus. Porque um soldado sem perna, sem braço, ele já era. Ele não pode fazer mais nada nessa guerra. Ele é levado para a enfermaria. Se ele sobrevive, ele fica lá inutilizado, não pode fazer mais nada. É um soldado a menos. E o diabo ele procura fazer isso. Ele procura fazer de tudo para que você seja um soldado derrotado, para que você seja um soldado paralisado, que você não ofereça nada para que Deus ele possa te usar, nenhum perigo para o diabo. Você vai ser um soldado que não vai oferecer perigo para ele, porque o diabo bem sabe que uma vida nas mãos de Deus, permitindo que o Espírito de Deus o use, é uma bomba atômica nas mãos de Deus para destruir as obras do diabo. Amém, igreja? A palavra de Deus ela nos declara que as nossas armas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas espirituais. A oração que Deus nos dá, esta ferramenta poderosa, esta arma poderosa que é a oração, ela destrói, ela detona as obras do diabo. Quando a gente começa a orar e interceder por alguém para que ele venha se converter, para que ele venha ser liberto, restaurado, abençoado, as obras do diabo começam a ser desfeitas, destruídas. Deus ele começa a visitar, tocar, e vidas são libertas, vidas são salvas. Amém, igreja? Você pode lançar um míssil balístico aonde você estiver, lá na tua casa. Tem um missionário lá na África que está precisando de oração, de socorro, precisa das orações, e aí você prepara um míssil balístico com uma ogiva nuclear poderosa e manda aqui do Brasil lá para a África. Ele vai rasgar os céus espirituais e vai cair lá na África, detonando toda a malignidade, toda a obra do inferno que esteja agindo sobre a vida daquele missionário. Amém, igreja? Amém. A tua oração ela tem poder. A tua oração ela tem poder para desfazer as obras do teu adversário. E o diabo ele sabe bem disso. E ele procura fazer de tudo para que a tua oração ela seja aquela biriba. Quem aqui conhece biriba? Que a molecada pega, joga no chão e instala. Placa, placa. Vocês conhecem aqui? Né? É um negocinho assim, de papel, tem umas pedrinhas lá dentro, né? Em épocas de São João, as crianças pegam e jogam no chão. Na hora que ela bate, as pedrinhas, uma bate na outra, dá aquele estalo. Não faz nada, né? Só para brincadeira de criança. O diabo ele quer fazer isso. Que a nossa oração seja uma biriba, só faça um barulhinho. E como ele faz isso? Através do pecado. Através do pecado ele anula a tua oração, porque a palavra de Deus diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para que ele não possa ouvir, e nem o braço dele está recolhido para que ele não possa atender, para que ele não possa operar. Mas o pecado, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus, para que ele não vos ouça. Então, quando você dá essa legalidade do pecado na tua vida, a tua oração ela é neutralizada. Você não pode mais mandar uma bomba nuclear nas trincheiras do teu adversário. Fica anulado, fica paralisado. E o diabo sabe disso.
E ele procura minar as nossas vidas, procura fazer de tudo para que nós venhamos ser soldados inutilizados dentro desta guerra. Estamos em guerra espiritual, estamos em batalha espiritual, e vai depender de cada um de nós, do nosso compromisso com aquele que nos trouxe, arregimentou para esta guerra, né? A palavra de Deus diz lá que Deus nos traz para esta milícia, para esta guerra, e pede, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele fala para que nós venhamos a militar, para que nós venhamos a desenvolver esta guerra, né, de forma certa, de forma que nós não venhamos a nos embaraçar com as coisas desta vida, impedindo que nós venhamos a militar de forma legítima, né, para aquele que nos arregimentou para esta guerra. Então nós precisamos entender que estamos numa guerra, e vai depender da nossa posição. Nós aprendemos lá ontem que a nossa alma é que toma as decisões, nós tomamos as decisões, e nesse estudo nós vamos aprender algo que o diabo ele procura fazer de tudo para nos levar a tomar decisões erradas. Como que o diabo ele nos influencia para que nós venhamos a nos afastar de Deus através do pecado? Ele age sobre a nossa vontade de decisão. Ele procura manipular a nossa vontade de decisão. Ele não nos força em nada. Ele não nos força em nada. Ele procura manipular. Ele procura fazer, estimular com que nós venhamos a tomar as decisões erradas. Quem toma a decisão sou eu. Eu tomo a decisão. Então nós vamos entender nesta manhã que o diabo ele procura fazer de tudo para minar a nossa vontade de decisão, para que nós venhamos a tomar as decisões erradas. E assim, tomando as decisões erradas, o pecado ele venha se manifestar na nossa vida, e assim nós venhamos estar separados de Deus na comunhão, e desta maneira sejamos soldados inutilizados para a obra de Deus. Vamos ver uma tela onde que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 6,12 a respeito desta guerra. A palavra de Deus nos diz: porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue. A nossa luta não é contra as pessoas, não é contra o meu irmão, fofocando dele, falando mal dele, brigando com ele. Nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas, como nós acabamos de ver aí a guerra entre um exército e outro. Mas a nossa luta é contra quem? É contra os principados, é contra as potestades, é contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta é a nossa guerra, igreja.